Chegaram mais alguns alunos. Bem, então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa desse projeto que o PET Economia tem, de convidar sempre acadêmicos para falar da sua área de expertise. E hoje, à tarde, a gente convidou o professor José Coelho Matos Filho, que ele é professor do Departamento de Teoria Econômica da FEAC, na UFC, e a especialidade dele é teoria monetária. Então, professor... Desculpa, Marcelo, minha especialidade não é teoria monetária, minha especialidade é economia, tá? Vai com muita calma aqui. Não rotula, pelo amor de Deus. Professor tem graduação, mestrado e doutorado em economia, portanto, Muito é um bem. economista raiz. E Sim, aí, melhor do que eu apresentá-lo, é ele próprio se apresentar e fazer seus comentários iniciais. Seja muito bem-vindo, professor. muito bem. Pessoal, meu comentário inicial é como é que eu diria, uma fustigada, fazer com que vocês pensem um pouco e tentem, como é que eu diria, tentem dar uma fustigada no cérebro, tá? Para tentar entender o que está acontecendo em política monetária no Brasil. Bom, meu ponto de partida é uma discussão, como é que eu diria, meu Deus do céu? É um comentário atribuído ao ministro Paulo Guedes, que diz o seguinte: todo economista, bom economista, tem que se adaptar aos tempos, tá? Tem que se modernizar. E, no caso, ele está dizendo o seguinte: olha, vamos emitir moeda para comprar dívida. Tá. Bom, eu acho isso, para mim, esse raciocínio tem duas falhas fundamentais. A primeira falha é o quê? O que é dívida? Desculpa, o que é moeda? Moeda também é uma dívida. Bom, em que sentido? Quando você emite moeda, você está emitindo base monetária. Base monetária, por definição, é papel, moeda em poder do público, mais reservas. Bom, mas o que é papel, moeda em poder do público? Papel, moeda em poder do público é moeda física. Mas no nosso contexto atual, basicamente não existe moeda física. As estatísticas de moeda física são as estatísticas desprezíveis. Então, base monetária é reserva. No entanto, as reservas são remuneradas. Remuneradas aqui, a taxa Selic. Bom, nesse caso, você emite moeda para comprar dívida pública, tá? que paga a taxa Selic, e usa um papel que também está pagando a taxa Selic, ou seja, trocando 6 por meia dúzia. Tá? Bom, aí o cara vai dizer, não, mas na verdade é outra coisa. Ele está falando em emitir, pegar reservas internacionais e trocar por dívida pública. Mas quando você troca reservas internacionais por dívida pública, o que você está fazendo? Você está tirando, pior ainda, você está tirando um papel remunerado lá fora, remunerado pela taxa LIBOR, do que eu sei, e está trocando por um papel por uma dívida, para algo que tem uma remuneração ao contrário, ou seja, você está pagando. Porque quando você emite, você troca dívida por reservas internacionais, você está trazendo papel, está pegando reserva internacional e emitindo moeda. Ou seja, de qualquer forma, você está trocando moeda por dívida pública. Muito bem. Aí você diz, mas, no entanto, você não tem que se preocupar muito com isso, você está na área da reserva, na armadilha da liquidez. O que é a armadilha da liquidez? A armadilha da liquidez está na situação que a política monetária é inócua. Então, não faz muito sentido. Então, tudo bem, você pode emitir moeda bastante que não vai ter problema. Caramba, vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa economia no momento T0. Digamos no momento T0, você tem um estoque de moeda que sob certas condições, é como se você tivesse um mecanismo que funcionasse como um Deus chegando na economia. O Deus chega na economia e diz o seguinte, olha, eu conheço as estratégias de todo mundo, conheço as preferências de todo mundo, então eu escolho a distribuição de bens de acordo com as preferências de todo mundo, portanto, fica tudo muito justo. Bom, sobre algumas condições, se você, um estoque de moeda inicial, resolve esse problema sem precisar do Deus. Agora, imagina só o seguinte, esse estoque inicial de moeda, ele tem uma estrutura de preço, de modo que todo mundo escolhe uma sua cesta preferida. Bom, agora vamos ver que no momento T1, alguém chega e aumenta o estoque de moeda. O que vai acontecer com a moeda anterior? Ela perde valor. O detentor da moeda anterior tem, vamos dizer, tem uma perda de bem-estar, porque os preços, não que os preços vão subir, mas porque você tem mais moeda disputando a mesma quantidade de bens. Tá? Ou seja,
você provocou uma distorção. Nesse caso, o que aconteceu com o equilíbrio? A nova escolha de bens não vai ser a anterior, porque a escolha anterior, vamos dizer, a cesta anterior, o indivíduo não consegue mais escolher porque os preços dele aumentaram, ou você tem mais moeda disputando a mesma quantidade de bens. Ou seja, a emissão de moeda é sempre distorsiva, tá? Você está sempre criando uma pressão de demanda que faz com que os preços mudem, os preços relativos estão mudando. Logo, isso significa dizer que a proposição atribuída ao ministro, não sei se ele falou isso, mas a proposição atribuída a ele é sei lá, do meu ponto de vista, é uma bobagem, ok? Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso e vamos ver, o que vocês pensam, o que vocês acham, tá? Eu gostaria de ouvir os comentários de vocês. Muito obrigado, professor Coelho. Quem quiser se inscrever para fazer perguntas, pode ficar à vontade, abrir o microfone e perguntar. Uma coisa que você tem que pensar é o seguinte, tá? Pensem na moeda, quem já estudou um pouco de teoria monetária conhece a velha e boa teoria quantitativa da moeda, que diz o seguinte: toda expansão monetária, no longo prazo, vai para preços. Tá? Essa proposição, uma das coisas mais verdadeiras, mais científicas que existe. Tá? Todo mundo que faz uma regressão de longo prazo entre moeda e bens, você vai chegar à conclusão que esse coeficiente, o coeficiente do consumo, vamos dizer, a elasticidade de renda demanda por moeda, é basicamente 1. Tá? Ou seja, toda expansão monetária vai para preço. Um dia eu chegar lá. Tá? Não interessa, o cara diz, não, tudo bem, você expande moeda, você gera emprego, e daí? Tá? De alguma forma, você está distorcendo. Você tem uma teoria de bem-estar que garante que há uma distorção provocada pela emissão de moeda. Eu tenho que desligar meu microfone, né? Não precisa, pode deixar ligado. As pessoas vão fazer as perguntas e a gente... basicamente, era difícil ouvir o Paulo Guedes defender ideias assim quando ele não tinha entrado no governo. É diferente, o estranho é isso, é que ele está se adaptando. Tá? Parece que, por alguma razão, ele está se adaptando ao discurso não esquerdista, esse discurso de controle de governo. Tá? Todo governo, esquerda e direita, tem exatamente os mesmos objetivos: extrair renda do indivíduo. Sempre, sempre, sempre. Tá? Eu falo sempre em sala de aula, todo cidadão bem informado, ele desconfia do governo. Tem que desconfiar por definição do governo. Todo governo é assim, direita, esquerda, de ponta cabeça, de lado, é sempre a mesma coisa. Será que esse novo ambiente, acho que o FMI previu ontem ou hoje saiu previsão do FMI de que a recessão do Brasil vai ser em torno de 9%. Será que esse ambiente, que obviamente ninguém tinha como prever no final do ano passado ou no começo desse ano, será que é um fator que mudou um pouco as convicções ou a perspectiva do ministro? Também, eu estava ouvindo esses dias um comentário do aquele Teco Medina, é um cara que tem aquelas posições meio frouxas, tá, na CBN, ele fazendo o seguinte comentário, dizendo o seguinte: olha, em 2008, tá, quando explodiu o subprime, tá, com o quantitative easing do Obama, tá, se emitiu 750 bilhões de dólares, o pessoal chiou, é um absurdo. Agora estão emitindo 5 trilhões de dólares e o pessoal está quietinho. Quer dizer, tem alguma coisa aí que tá estranha. Tá? Mas isso eu estou me apegando à teoria que eu conheço. A nova eu não conheço. Se tem uma nova, se tem uma teoria moderna aí que não é mais a minha, aí eu não conheço, eu não posso falar nada. Tá? Mas se eu me basear na teoria quantitativa da moeda, que é o mainstream para mim, tá? Me diz o seguinte: olha, vai dar problema lá na frente. Tá? Até porque você está expandindo moeda e a quantidade de bens está caindo. E aí? Tá? Como é que vai ser isso? Você pega a equação quantitativa, você olha isso, vai dar um problema lá na frente. Talvez diferentemente daquela recessão que teve em 2008, né? 2008, 2009, era uma recessão que o problema era o lado da demanda. Agora a gente tem uma pandemia, tem problema dos dois lados, né? Da demanda e da oferta. A gente não sabe muito bem qual é a mais forte, né?
Será que dá para estimar isso? Qual é mais forte? Eu não sei se é por aí, eu só sei o seguinte, que se parece muito, tem alguma semelhança com a crise de 29, tá? Que você teve uma crise de oferta, de demanda e de oferta, né? Tá? Você deu a oferta, foi para o beleléu, a demanda também, né? E aí, o resultado é que as expansões, a intervenção governamental fez com que o troço durasse mais do que esperado, tá? Tem um texto aí do Lior que mostra que se o Roosevelt tivesse entrado como o Franklin Roosevelt não tivesse entrado como entrou, injetando demanda da maneira que fez, a crise teria passado em 38, 39, tá? Só foi arrefecida em 42. Quer dizer, é coisa que a gente só vai saber, Marcelo, daqui 10 anos, daqui 10 ou 20 anos. Agora, realmente, a gente não vai saber de nada, tá? Por hora, a gente está no vai da valsa. Vamos ver o que acontece. Por outro lado, também, essas teorias que estão em voga agora, as chamadas modernas teorias monetárias, né? É muito baseado nessa experiência de expansão muito grande da moeda nos Estados Unidos, com a recessão de 2008 e 2009, que a inflação não explodiu. Entretanto, será que a economia brasileira é um espelho da economia americana? Será que as condições aqui de uma expansão de moeda nesses montantes seriam Marcelo, mais ou menos do mesmo jeito? 2009, na verdade, a coisa lá foi até 2011, 2012. Uhum. Quanto tempo tem de lá para cá? 5, 6 anos. 6, 7 anos. Estou pensando em 10, 20 anos. Tá? Você não faz uma regressão de longo prazo, você não faz com menos de 20 anos, mais menos de 20, 30 anos. Dá para ver o que acontece, tá? E aí o cara diz, mas depois de 30 anos nós já morremos. Não interessa, pô. Não interessa. Quero saber o seguinte, quando você faz análise de bem-estar, você não faz para 2, 3 anos, você faz para um período mais longo. Afinal de O contas, Rafael... sim, pode falar. afinal de contas, tá, quando você olha para, você estuda a teoria do crescimento, que é outra coisa que eu gosto muito, você olha para o longo prazo. Tá? Eu penso aqui o seguinte, no ano zero da era cristã, a renda média estimada para o indivíduo, eu acho que para o Ocidente, era em torno de $400, renda média anual, tá? Renda per capita anual. 1000 anos depois, no ano 1000 da era cristã, essa renda, aliás, do ano zero ao ano 1000, do ano 1000 ao ano de 1800, essa renda cresceu em torno de 25%, tá? Para $500, tá? Bom, por volta de 1800 aconteceu um fenômeno que fez com que, a partir de daí, a renda crescesse de 23 a 30 vezes de lá para cá, ou seja, você multiplica 500 por 20 por 30, tá? Dá $15.000, a renda média. Bom, o que aconteceu por volta de 1800? Um troço chamado capitalismo. Então, olha só, se você olha uma série longa, você percebe exatamente o que está acontecendo. Se você olha uma série curta, você não vê nada. Se você pegar 2, 3, 4, 5, 10 anos, você vai olhar, isso não é nada. Tá? Não aconteceu nada, então você nega a teoria, mas olha para 30, 40 anos. A coisa muda de figura. Esse é o meu ponto. Tá? Eu acho que olhar o quantitative easing do Obama agora, não sei se vai ter algum efeito. Talvez se você olhar daqui 15, 20 anos, você vai olhar, opa, tem alguma coisa aqui para eu analisar. Por hora, eu acho que não dá para discutir ainda não, tá? Eu imagino que uma expansão monetária de 5 trilhões de dólares, tá? Nos Estados Unidos, hoje, isso não vai ficar barato, vai dar algum problema. Embora você tenha alguém que diga, não, mas isso aconteceu no mundo inteiro, tá todo mundo, não tem, relativamente, a todo mundo no mesmo barco. Não sei, ainda assim, eu acho que é liquidez demais. Tá? Obrigado, professor Coelho. Acho que o Rafael tem uma pergunta. Você quer fazer a pergunta, Rafael? Isso, vou fazer aqui pelo microfone mesmo. Eu queria perguntar para o professor Coelho como é que a expansão monetária se relaciona com a capacidade ociosa já vinda antes da pandemia e agora... Rafael, eu entendi como é que é a expansão monetária... Rafael, você perguntou como é que a expansão monetária se relaciona com o quê? A capacidade ociosa da economia. Tá. E aproveitando, ia perguntar qual saída monetária seria viável para a retomada? Será que a gente deveria dar crédito às famílias, crédito ao consumidor?
A primeira parte, eu não sei como é que essa capacidade ociosa vai ser resolvida, tá? Até porque não tem, moeda não é insumo, tá? Eu não sei como é que se resolve isso. Agora, por outro lado, distribuição de renda dando dinheiro para as famílias, sinceramente, eu acho uma boa coisa. Tá? É melhor você dar dinheiro para o indivíduo, chega o indivíduo, compra o que quiser, do que você dá bens, tá? Dá uma cesta de bens, distribui cesta de bens. Então, é melhor dar dinheiro. Eu acho que desse aspecto, o aspecto político, o aspecto econômico da distribuição de renda via dinheiro, isso é uma coisa interessante, tá? Quem já estudou micro 3, conhece o que a gente chama de o segundo teorema do bem-estar. Garante exatamente isso, né? Se você faz uma distribuição de renda desse forma, transferindo renda diretamente para o indivíduo, transferindo dinheiro em vez de transferir bens, você tem um equilíbrio Pareto eficiente, tá? Então, eu acho razoável isso, tá? Como aquela primeira parte, aquela sua pergunta, como é que a capacidade ociosa vai se reduzir com expansão monetária, eu não sei, eu juro que não entendo, não conheço isso, e não aceito muito essas desculpas, essas explicações que dizem que expandir moeda gera crescimento, porque moeda não é insumo. Tá? Então, bom, na verdade, quando você emite moeda, você está gerando uma capacidade de demanda. Ora, mas capacidade de demanda, você está dizendo que a demanda gera oferta? Eu penso exatamente o contrário, a oferta gera demanda. Tá? Eu acho que primeiro você tem que haver produção para depois haver demanda, não o contrário. Tá? Se você tem uma pressão de demanda, você tem aumento de preços. Tá? Dessa capacidade ociosa, não sei se será diminuída com a expansão monetária, não. Tá? Ok? Perfeito, perfeito, professor Coelho. Muito obrigado. E tem uma pergunta agora, acho que é o Pedro Luiz. Você quer fazer, Pedro Luiz? Ou quer que eu leia a sua pergunta? Pedro Luiz, acho que foi meu aluno, né? Foi o que eu estou pensando no crescimento. Opa, professor, boa tarde. Posso fazer? Professor, você acha que a gente vai chegar aos juros próximo a zero e como esse cenário se relacionaria aí com esse cenário de expansão? Como é que eu não entendi? Desculpa, tá ruim aqui A possibilidade de chegarmos a juros próximo a zero. E como esse cenário se relacionaria com a situação atual? Bom, taxa de juros zero é basicamente a armadilha da liquidez. Tá? O que você tem a armadilha da liquidez? A armadilha da liquidez, você pode expandir moeda, o resultado do efeito é nulo. Pelo menos se você, na teoria, você pega a curva LN. A curva LN horizontal significa dizer que se você expandir moeda, mesmo que nada, não faz muito sentido porque a taxa de juros não muda. Se o investimento é baseado na taxa de juros, então expandir moeda não vai afetar investimento, não vai afetar juros, portanto não afeta investimento. Logo, expandir moeda não faz haver crescimento. Então, eu acho que expandir moeda numa situação como essa não vai resolver problema nenhum. Não, vamos dizer, não vai gerar produção. Até porque, como eu falei anteriormente, expandir moeda pode gerar uma pressão de demanda, mas não gera uma pressão de oferta. Tá? Ok, Pedro? Ok, obrigado. Perfeito. Na verdade, a gente tem taxas nominais de juros ainda positivas, mas a real talvez seja até negativa, né? Mas ele está falando da Selic, né? Ele está falando da Selic, isso aí é bom para o governo. É porque toda vez que o governo emite uma dívida com taxa de juros baixa, ele está pagando, ele está criando dívida, pouca dívida, tá? Ou seja, ele está rolando, ele está emitindo pouco para rolar a dívida anterior. Bom, isso é bom para o governo. O problema é o seguinte, como é que você vai, digamos que todo mundo tem a mesma taxa de juros muito baixa, tá? Se não afeta lá em cima, então também se a taxa de juros de real, efetiva, a taxa de juros que interessa para o povo, para a manutenção da economia, não é afetada, então, política monetária também não está servindo para nada. Na verdade, tem um aspecto interessante aí, do aspecto do crédito. Como é que isso pode afetar crédito? Eu acho que não afeta, tá? Porque crédito é baseado em contrapartida. Numa situação como essa, como a situação atual como a gente está, como é que o crédito como é que as firmas vão oferecer contrapartida? Não oferece. Então, expandir moeda para dizer, olha, expansão monetária vai gerar crédito para a economia, eu acho que não faz muito sentido, tá? Porque não tem as firmas estão numa situação tão ruim que elas não têm como garantir para o banco que ela vai pagar o empréstimo. Logo, a expansão monetária não deve gerar nenhuma contrapartida em termos de crédito.
Quando a gente estuda mercado de trabalho, existe uma teoria que é muito comentada quando há grandes recessões durante muito tempo, que é a, a histerese, né? É o fato de que uma recessão acaba gerando um desemprego muito alto, só que depois que a recessão acaba, E persistente, né? quando a recessão é muito demorada, depois que a recessão acaba, há pessoas que saem do mercado de trabalho permanentemente. E a taxa de desemprego não volta mais ao nível que era anteriormente. Marcelo, tem um paper, paper, não, uma série de papers do Will Kiyotaki e do João Muro, que mostra que se você tem situação, se você tem garantias, consegue melhorar o sistema de garantias de recuperação de créditos, tá? Isso tende a arrefecer, tá? A persistência do desemprego ela é realmente arrefecida. Aliás, eu fiz um paper com o Vladimir Teles, em que isso a gente mostra, tá? Se você tem a situação de crédito baixo, tá? Quando você expande crédito, tá? Obviamente que olhando a parte da contrapartida, se você tem o expande crédito, o resultado é que o desemprego cai. Tá, por outro lado, se você tem uma situação de crédito boa, você expande crédito, acontece exatamente o que você está dizendo. Olha, a persistência, o desemprego continua muito persistente, assim mesmo continua persistente. Mas se você tem se você tem uma situação de crédito baixo, expansão de crédito, expansão de crédito, não expansão monetária, tá? Mas uma expansão de crédito realmente faz com que o desemprego diminua. Aquele paper sobre a curva de Beveridge. Curva de Beveridge, exatamente isso. Pode. Talvez a maior parte dos alunos não tenha ouvido falar de curva de Beveridge. Pode ser. A curva de Beveridge é uma curva de Phillips, bem com as ideias que tem a relação entre desemprego e, vamos dizer, dificuldade de encontrar emprego, tá? Ou dificuldade da firma contratar, tá? Ou seja, você tem rigidez de legislação, uma série de outras coisas, tá? É uma curva de Phillips interessante, tá? Dá para, inclusive, se os alunos quiserem, tá? Em tópicos especiais, a gente pode discutir um pouco isso. Quando eu estava fazendo o doutorado na Alemanha, havia uma discussão muito grande na Europa. Muitos economistas se preocupavam muito com isso, né? Com o fato de que as políticas monetárias da construção do euro pareciam ser muito semelhantes à política monetária do Banco Central americano, mas o que se via era uma divergência enorme em termos de taxa de desemprego, né? As taxas de desemprego na Europa em torno de 10%, nos Estados Unidos abaixo de 5%. Ou seja, política monetária igual, política creditícia talvez não muito diferente, mas... Tem uma diferença básica, tá? A rede de proteção social na Europa é muito mais ampla do que a rede de proteção social nos Estados Unidos, tá? Então, é muito mais fácil para uma firma demitir nos Estados Unidos do que na Europa. Portanto, é mais fácil a firma gerar, vamos dizer, criar uma nova vaga, tá? Porque ela sabe que na hora que a pessoa demitir, ela demite. Enquanto que na Europa não é assim. Tá? Então, o cara contrata, ele não pode mais demitir. Tá? Essa é a razão, pelo menos é meu ponto de vista, e de alguns caras que discutem sobre isso. A redução da taxa de desemprego na Europa, o problema é a rede de proteção social, que é muito forte. Eu estava vendo o seguinte, estava conversando com minha filha, que mora em Nova York. Eu estava falando exatamente disso. Tá? Pai, eu estou pensando em pegar e morar com... eu e meu marido voltarmos a morar na Europa, morar na Itália ou na Suécia. Eu digo, por quê, filho? Porque a rede de proteção social da Europa é muito maior do que a dos Estados Unidos. Opa! Então, quer dizer que a gente tem razão. Tá? A discussão é exatamente essa. Esse é o ponto. Esse é o ponto que faz com que o combate ao desemprego na Europa seja mais duro, mais difícil do que nos Estados Unidos. Esses papers que discutiam um pouco essas diferenças também mostravam que isso talvez implicasse uma diferença quase que permanente na renda americana per capita ser em torno de 10, 15 ou 20% maior do que a renda per capita desses países europeus, desse grupo de países que tem uma estrutura de proteção social do trabalho mais alto, né? Então, assim... Por exemplo, dizem que o salário mínimo na França é 800 euros. Aí os caras o cara não trabalhar, isso é eterno, dura o quê? 5, 6 anos. Né?
Imagina um seguro-desemprego com 5, 6 anos. O cara não quer trabalhar, é faixa dessa, não vou trabalhar e pronto. Quer dizer, o cara ele sai do mercado de trabalho por vontade própria. Ele não precisa ficar procurando emprego. Se ele tem uma garantia de um salário mínimo de 800 euros, então ele pode ficar trabalhando, sei lá, fazendo bico e vivendo a vida dele na boa. Interessante é o aspecto que gera uma economia subterrânea, né? Porque o cara, ele recebe esses 800 euros do Estado, mas ele não deixa de fazer uma outra coisa ali não, né? Também não isso. declara esse emprego. É isso aí. Mais perguntas? Quem quiser fazer uma pergunta, estamos Esse assunto é meio árido, abertos. realmente, para eles, tá? Os alunos isso aí eu concordo, que é um assunto meio pesado. A gente poderia ter pensado em discutir o meu paper, tá? Que seria interessante, tá? Mas numa próxima a gente pode discutir o paper. Qual é o tema do paper? Exatamente esse crédito e desemprego. Existem dados diferentes do Brasil para outros países? No seu Como paper você acaba descobrindo alguma coisa que é alguma coisa diferente no Brasil com relação ao que acontece no resto do mundo? Rapaz, a proposição, eu falei, a proposição expansão de crédito em situações, quando o crédito, você tem restrição de crédito, quando você consegue abrir essa restrição, você tem realmente uma queda na persistência do desemprego, a diminuição na persistência do desemprego, ou seja, você tem como se a curva de Beveridge desse uma puxada na direção da origem, tá? E essa é a proposição, e a gente chegou exatamente a esse resultado aqui no Brasil, ou seja, vale a pena. A ideia é uma boa ideia. A ideia o paper do Kiyotaki Mori realmente está na direção correta. Basicamente, isso indica que reformas institucionais podem afetar a taxa de desemprego. Tia Sandra Calada apareceu aqui, ó. Acho que ela talvez tenha uma pergunta para você, não sei exatamente. Manda ver. Pode ser. Assim, imagino que seja algo consolidado na literatura, né? Que reformas institucionais conseguem afetar a taxa de desemprego, ou não? Sim, esse é o ponto. Exatamente esse é o meu ponto, tá? Reformas reais, tá? Expansão monetária. Se você não tem acesso ao crédito, como é que a firma vai criar vaga? Você só reduz o desemprego com as firmas criando vaga de trabalho. Tá? Mas a firma vai criar vaga com expansão monetária? Não sei, eu acho que não, tá? Não sei, eu acho que não. Tá? Meu ponto é que não, porque você está criando demanda, mas criando demanda não significa criar oferta. No entanto, se você faz uma reforma estrutural, você, por exemplo, muda a legislação de recuperação de ativos, tá? Por exemplo, tipo, algo que aconteceu no Brasil em 2005, tá? Foi aprovada a lei de falências, tá? O que aconteceu de 2005 para cá? Na verdade, ela foi aprovada em 2012, ela foi promulgada em 2005. Tá? De lá para cá, você tem a taxa de desemprego efetivamente caindo no Brasil. Chegou em 2002, ela era 12 alguma coisa por cento ao ano, a taxa de desemprego era 12, alguma coisa por cento da população economicamente ativa. Em 2012, ela chegou a 5,4. Ou seja, você teve uma queda substancial. De lá para cá, teve aquele problema todo com o problema do segundo governo Dilma, e por aí. Mas, efetivamente, o que aconteceu é que você teve uma lei de falências aprovada, e essa lei de falências fez com que as firmas tivessem chance de recuperar seus ativos. Ou seja, as firmas tiveram incentivo para emprestar. Os bancos tiveram incentivo para emprestar. Agora, o grande problema é que toda essa queda de 12,5% para 5% na taxa de desemprego ocorreu sem que a produtividade do trabalhador por hora não tenha se alterado praticamente nada, né? Esse é outro problema. A massa salarial cresce, mas a produtividade da economia brasileira não cresce. Se você tiver algum colega nosso que é especialista nesse negócio de educação, tá? Você podia chamar para explicar isso, tentar mostrar para ele, que ele mostrasse. É o seguinte, aliás, eu estou orientando uma monografia nessa área. Ele vai mostrar o seguinte, que a produtividade brasileira continua na década de 80, e os gastos da educação multiplicaram por um fator muito grande, um fator bem grande, talvez 4 ou 5 reais, em termos reais. Tá? E por que não mudou? Tá? Por que não mudou? Porque não mudou porque a educação não se faz com gasto. A educação tem que ter uma reforma estrutural. Tá? Você tem que olhar para o ensino básico e dizer, olha, aqui tem que mudar.
Tá? Se você continua com essa discussão de professores manipulando aluno e blá, 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 o resultado vai ser que nunca vai mudar, tá? Esse ensino ideológico não chega a lugar nenhum. Acho que o Mário tem a pergunta. Pode fazer a pergunta, Mário. Você prefere que eu leia a sua pergunta que você escreveu no chat? Não sei se o Mário está sem microfone. Ele está com o microfone Então desligado. deixa eu ver o seu... Respondeu. Pode falar, Mário. Ele está pedindo para você falar, escrever, discutir. O Mário falou o seguinte: durante a pandemia dos Estados Unidos, eles injetaram dinheiro no mercado, tanto para gerar emprego, como para mostrar força da economia com a política de emprego mais livre para demitir e para contratar. Não sei se é uma pergunta ou uma colocação, mas talvez enfatizando o fato do mercado de trabalho americano seja bem mais livre com relação à contratação e demissão, mas me parece ser mais um estímulo pelo lado da demanda. Pois é. Exatamente pelo lado da oferta. É aquilo que eu falei, tá? Expandir moeda, expansão monetária vai gerar emprego. Sei não, talvez no curto prazo, no longo prazo, esse troço reveste tudo. Tá? E o resultado vai ser, sei lá, você tem incentivo, é que nem se você pegar o ISLN, você expande, tá? Depois volta. Tá? Você tem o ISLN, não, modelo clássico. Você pega, expande moeda, você no primeiro momento, os agentes acreditam que pode fazer, que aí expande a oferta de mão de obra aumenta, de repente os preços sobem, aí o cara recua. Na verdade, você está buscando salário real, não salário nominal. O resultado vai ser que, no final, no frigir dos ovos, tá? Se você não tiver um incentivo institucional, aumento realmente uma expansão real, tá? O resultado é que você não vai aumentar o nível de emprego. Tá? Se você não estiver realmente usando fatores reais para gerar emprego, então, a expansão monetária, eu não sei se vai resolver esse problema, não. Pelo menos eu acho que não. Se eu penso na teoria quantitativa da moeda, eu acho que no curto prazo você pode até ter algum efeito, até o Friedman acreditava nisso, mas no longo prazo você vai voltar à situação anterior, porque os preços estão subindo, tá? E os agentes percebem e vão querer uma contrapartida em termos de salário real. Como eles não têm, a oferta de mão de obra cai, tá? Ou seja, resultado, no final, vai ser nulo. O resultado final que o professor Coelho está falando é que a economia só cresce de fato quando a produtividade cresce. Então, a ideia é, se o governo continua jogando moeda na economia sem que os fatores reais sejam afetados, ou seja, se a produtividade não conseguir crescer, então a economia vai ficar andando de lado durante muito tempo sem que necessariamente saia do canto. Então, o grande problema que talvez a economia brasileira se depare desde a década de 80 é esse, né? A economia não consegue aumentar a produtividade. Os trabalhadores podem até mais trabalhadores entrarem no mercado de trabalho, a taxa de desemprego até cai, a massa salarial total agregada sobe, mas a produtividade por trabalhador não se altera. Esse talvez seja o grande trauma ou problema que os economistas... Eu acho também no incentivo, Marcelo, para o trabalhador brasileiro produzir mais. Tá? Eu não vejo incentivo. Qual é o incentivo que haveria para o trabalhador brasileiro produzir mais? Para ele se educar mais? Tá? Porque só tem uma maneira de você aumentar a produtividade, a educação. Tá? Mas não tem incentivo do trabalhador brasileiro a se educar mais. Aliás, tem incentivo para se educar menos. Tá? Muito mais fácil. Você tem um Estado que intervém na economia o tempo inteiro. Esse Estado, ele, de alguma forma, ele fornece alguma condição para o sujeito médio sobreviver. Então, não precisa mais do que isso, não. Esse é o ponto. Olha para a China e vê o contrário. Tá? Na China, se o cara não correr atrás, ele vai morrer. Então, o que está acontecendo? A produtividade chinesa está expandindo, está explodindo. E a China cresce a 10%, a 10% a 15% ao ano durante 30 anos. Tá? É por isso. Falar nos aspectos culturais, né? Na China, no Japão, na Coreia do Sul, a sociedade não espera que o Estado se preocupe com a aposentadoria dela. Então, as pessoas poupam demais porque... Até porque o Estado não vai fazer isso. E nessas regiões, as pessoas poupam demais porque sabem que, quando elas ficarem velhas, não puderem mais trabalhar, elas que vão ter que, individualmente,
se sustentar. Não existe uma expectativa, uma pressão social para que o Estado se organize financeiramente para pagar aposentadoria para todo mundo. Também tem esse aspecto político e cultural que tem um impacto grande. Ou seja, o volume de poupança lá é enorme. Aí veja só, quando que a produtividade do trabalhador brasileiro vai aumentar? Se você olhar para esse aspecto, nunca. Até porque não precisa. Ele tem uma renda básica, ele vai ter uma renda básica sem precisar de nada, o Estado vai fornecer. Né? Isso que o trabalhador brasileiro. E mesmo aqueles que nunca contribuíram com nada, eles vão ter sempre a possibilidade de ter uma renda básica. Então, é universal. Tá? Resultado. Se eu não preciso, eu não corro atrás. Bom, espero que não que eu falar para aquela turma do outro lado que eu falei isso aqui, não, senão você é apedrejar. São os fundamentos microeconômicos. Pois é. Eu lembro do neoliberal só porque eu falei para ela, perguntei para ela se uma economia que se a penicilina estava no rol dos bens que a história de gerar lucro melhorou a condição de vida das pessoas. Ela me chamou, olhou para mim e disse que eu era um neoliberal, aí parei com a discussão. Tá? Que gerar lucro, a economia que gera lucro vai ao fim. E caramba, e quando gera lucro e tem bem-estar, tem resultado de bem-estar com isso. Aí eu fui chamar de neoliberal e aí O professor Coelho, o Leonardo tem uma pergunta para você. Quer fazer a pergunta, Leonardo? Manda ver. Pode ser. Não, é porque eu queria saber mais sobre como o senhor avalia as ações do Banco Central aqui do Brasil, o Bacen, e as previsões que o Campos Neto falou na última entrevista, não, no último discurso dele. Ata do Copom. Leonardo, eu não ouvi as previsões do Campos Neto, tá? Então fica difícil. Se você me disser quais foram as previsões dele, eu vou tentar responder, senão não tem jeito, né? Eu posso ir falando algumas aqui que eu lembro. Por favor. Ele preveu a queda do PIB em 6,4%. Ele falou que ia manter a taxa de juros, a taxa Selic perto da meta. Ele falou que ia manter perto da meta, eles não abandonaram. Tá, a inflação perto da meta, tá, tudo bem. Bom, mais alguma previsão? Não, acho que é só isso. Mas veja só, então, Leonardo, interessante isso aí é que vai parecer maluquice que eu vou dizer, mas todo executivo do governo tem que ser conservador, tá? E ele está sendo conservador, ele está falando 6%, o FMI está falando 9% de queda do PIB. Então, segundo o ponto de vista do Fundo Monetário Internacional, né, ele está sendo realmente muito conservador, porque 6% é pouco. O pessoal está falando 9%, outros estão falando em 10%, 15%, 12%. Então, sei lá, ele está sendo muito otimista, muito otimista. Agora, com relação à manutenção da taxa de inflação na meta, eu acho que está muito fácil de fazer isso. Até se a meta fosse mais baixa ainda, estaria muito fácil. Por quê? Por que razão? Porque não tem demanda, a economia está sem demanda. Se não tem demanda, os preços tendem a cair. Se você olhar o que aconteceu o que está acontecendo com a previsão de inflação para esse mês, né, é a mais baixa dos últimos 14 anos. Tá? Parece que 0,02%. Tá? Quer dizer, é zero. Então, está muito fácil você manter a meta de inflação se você não tem demanda. Tá? Então, os preços tendem a ficar parados. Ok? Ok. Muito obrigado, professor. Nós estamos nos encaminhando para o final desse encontro. Eu queria suas considerações finais. O vídeo está chegando já, né? O vídeo já está batendo aqui na porta. Tá ok. Então, suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença. Na verdade, eu agradeço pela oportunidade. É muito bom conversar com alunos, tá? Conversar com vocês e perceber que vocês estão interessados em um tema bem árido como esse, tá? Eu estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, tá? Só espero ter outra oportunidade para discutir aquele paper sobre crédito de desemprego. Quando você quiser, Marcelo, só me avisa com 2 semanas de antecedência para eu preparar, que eu escrevi esse paper em 2016, 2017, então tem que dar uma parada para fazer os slides, que aí eu vou ter que apresentar slides para o pessoal
enxergar o resultado, tá bom? Eu muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Muito obrigado, professor Coelho. Já está convidado. Não sei se você prefere julho ou agosto, mas será convidado para voltar aqui. Muitíssimo obrigado. Também queria agradecer a presença de todos os alunos que professor até, né, que entraram por aqui para participar dessa conversa. Eu esperava que ela me fizesse uma pergunta. Ficou quietinha, caladinha. Me manda um abraço para ela. Tranquilo. Muito obrigado a todos. E semana que vem a gente vai ter uma presença internacional. Se o professor Coelho fizer também aqui assistir, está convidado já. O professor Marcelo Arbex, lá da Universidade de Windsor, no Canadá, ele aceitou o nosso convite e vai conversar um pouco com a gente também sobre teoria monetária, né? Política monetária é... Opa, vocês vão ver o outro lado, tá? Vão ver o outro lado, que ele é meu... Então, muito obrigado pela presença de todos. Semana que vem, professor Marcelo Arbex e possivelmente também, espero, o professor Coelho estarão aqui. Quero assistir, conversar sobre política monetária. Ele vai rir. Muito obrigado a todos. Quem quiser o certificado pela participação aqui, escreva o e-mail no chat, que aí nós vamos enviar os certificados para todos vocês, tá ok? Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Tudo de bom a todos e obrigado pela presença. Eu não li o chat, mas, rapaz, que coisa. Eu sou uma anta mesmo. Não precisa, não tem problema. Mas eu tenho que ler, rapaz. Não, mas todas as perguntas que foram feitas no chat, a gente lhe perguntou, então não passou nada em branco, não. Eu nem olhei para o chat, tá? Tranquilo. Desculpa, eu nem sabia. Muito obrigado. Imagina. Tá bom. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Muito boa a companhia de vocês. Estava com saudade. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde, uma boa semana. Ou final, né? Final dessa semana. Ok. Um abraço, tudo de bom. Abração. Tchau. Tchau.